Olá, turma! Hoje nós estamos falando sobre os erros na administração dos medicamentos. A utilização dos medicamentos é uma das intervenções mais utilizadas no ambiente hospitalar. No entanto, estudos ao longo desses anos têm evidenciado a presença de inúmeros erros no tratamento medicamentoso. Erros esses que causam prejuízo na saúde do paciente, desde o momento que é administrada a medicação, o momento do recebimento do medicamento, até lesões e mortes. Dentro desses erros eles são causados por conta de quê? Por conta de uma negligência, que é a falta de atenção ou cuidado, é a inobservância dos deveres e obrigações, é o agir de um determinado modo por desleixo, por preguiça, por descuido, podendo resultar na falta de observação dos seus deveres, nos deveres que a sua conduta exige, caracterizando por uma desatenção, passividade, sendo sempre de caráter omisso. Por exemplo, é não obedecer os horários. Temos também uma das causas desses erros é a imprudência. A imprudência é a falta de é o ato de agir perigosamente, com a falta de moderação ou precaução, é a temeridade. Significa uma ação sem um cuidado necessário, é uma atitude precipitada, é uma atitude insensata, é uma atitude impulsiva. Temos também uma das causas dos erros, é a imperícia, a falta de experiência, de conhecimentos práticos necessários ao exercício da profissão. É uma pessoa considerada inábil, é um ato incompetente por falta de uma habilidade técnica, de um desconhecimento técnico, falta de conhecimento no exercício da profissão. Esses erros, eles são descritos na literatura e são descritos exatamente assim: erros de omissão, que é qualquer dose não administrada até próximo horário de medicação. É uma dose que ela não foi administrada no horário correto que precisava ser. Um erro na administração de um medicamento não autorizado é aquela administração de um medicamento ou uma dose de um medicamento que não foi prescrito pelo médico. Erros em dose extra é uma administração de mais unidades do que o necessário, acima do que estava, por exemplo, prescrito, adequado na prescrição. Erros referente à via é uma medicação que é administrada numa via que não foi prescrita, em um outro tipo de via. Erros com a dosagem, a administração de medicamento com dosagem diferente daquela que está prescrita pelo médico, uma dosagem para mais ou dosagem para menos. Erros devido ao preparo incorreto do medicamento, é o medicamento que foi incorretamente formulado, manipulado, teve um erro na diluição, na reconstituição, falha no agitar, no procedimento, na mistura do medicamento. Tudo isso causa o erro devido ao preparo dos medicamentos. E aí a gente também tem as causas das complicações pós-injeções. Após a pessoa ter administrado a injeção, ela pode causar muitas coisas, como por exemplo, tipo de medicação introduzida. O medicamento, por exemplo, um medicamento irritante, diluído numa solução oleosa, ou um medicamento que ele foi injetado, mas que ele tem uma absorção lenta e tem uma alta concentração e pode aumentar a dor ou outras complicações. Nós temos também o volume injetado incompatível com a estrutura do músculo, por exemplo, um volume maior, podendo assim aumentar a tensão do local, comprimir os vasos, causar um edema, pode também causar um efeito tóxico, causar um infarto muscular, uma fibrose, uma necrose. O local incorreto da aplicação, se o medicamento ele exige que seja aplicado na massa muscular maior e ele não for observado, não for usado esse princípio, nós podemos ter uma absorção mais rápida e em seguida muitas reações adversas. O uso inadequado da técnica, aspirar sempre antes de injetar o medicamento. Não posso simplesmente injetar direto, não, eu tenho que aspirar para ver se realmente eu estou na minha via correta, se não veio sangue, se não atingiu algum vaso. Múltiplas injeções no mesmo local. Após repetidas injeções no mesmo local, podem ocorrer manchas, depressões, fibrose, pode ocorrer a concentração de pH, da natureza química da droga, pode ocorrer uma cinética na absorção. Então, tudo isso causa complicações pós as injeções.
Quais são os atos que levam à ocorrência de erros na administração de medicamentos? Substituições indevidas de medicamento. Eu jamais posso substituir uma medicação que está prescrita. Dúvidas na interpretação ou na transcrição da prescrição médica. Por isso que quando se tem dúvida, tem que se procurar o enfermeiro, o farmacêutico, o médico. Erro no cálculo, acarretando uma sub ou uma superdosagem. Desconhecimento da equipe de enfermagem acerca das ações, das reações, dos efeitos do medicamento a ser administrado, e também desconhecer os cuidados no preparo do medicamento, desconhecer a equipe técnica, os cuidados da administração, da via, tem que observar, tem que controlar os sinais vitais. Falha no registro após a administração, sabe que toda vez após a administração tudo tem que ser registrado no prontuário. E aí, quando não é registrado, o outro técnico que chegar pode administrar novamente, pensando que não foi administrado, e isso pode acarretar uma dose extra. Erros na leitura do rótulo também causa erros. Falha na técnica antisséptica. Falha na execução da técnica, como o local, a agulha errada, o tipo de solução, a falha no momento de aspirar. Concentração de muitos medicamentos no mesmo horário, para o mesmo cliente ou na mesma bandeja. Por isso que para cada cliente tem que ter a sua própria bandeja com os medicamentos preparados individualmente. Administrar medicamentos na passagem de plantão. Existem muitos erros com medicamentos administrados nessa passagem, na pressa de ir embora. Irregularidade na dose, por coincidir com a transferência do setor ou com exames, pode ter uma dose para mais ou dose para menos. Utilizar solventes inadequados para diluir as substâncias. Desconhecer os métodos inadequados de conservação dos medicamentos. Tem medicamentos que devem ser conservados na geladeira, mas tem outros que não devem ir para a geladeira. Como reduzir? Como é que eu faço para me reduzir os erros com os medicamentos? Primeiro, eu tenho que ler toda a prescrição no início do plantão, de cada plantão. Eu tenho que informatizar essas prescrições. Eu tenho que estabelecer protocolos, diretrizes, técnicas de administração de medicamentos. A dose ela tem que ser unitária, individualizada. Tem que ter protocolo de uso de medicamento de risco, limitando, padronizando, colocar o potinho junto ao horário quanto à medicação que já foi separada e preparada, checar imediatamente o horário após a aplicação. Se for modificada a prescrição médica, circular imediatamente o horário. Se mudou o horário de um horário para o outro, eu tenho que circular para me atentar que aquele horário ele foi modificado. Eu tenho que envolver o meu cliente nos meus cuidados. Tudo que for manipulado, ele deve ser adequadamente rotulado, como eu já falei, tem que colocar a fita com o nome, com a via, com o horário, tudo que for necessário na fita. Confirmar sempre o cliente, antes da administração, o nome do cliente, aplicar sempre os 7 certos. Quando a gente aplica os 7 certos, quase nunca existem erros. E se assegurar, se está familiarizado com aquele medicamento que irá administrar, conhecer qual é o propósito, qual é a via, qual é a dose apropriada, qual é o mecanismo de ação, qual é o efeito adverso, e sempre orientar o paciente. Quais são os princípios na administração dos medicamentos? Eu tenho que conhecer as normas da instituição. Cada instituição tem a sua própria norma de organização. Eu tenho que administrar somente aqueles medicamentos que o médico prescreveu e assinou na ordem que ele colocou. Eu tenho que conferir rigorosamente. Se tiver dúvidas, procurar. Ter certeza que o medicamento prescrito é exatamente o que está no rótulo. Ter certeza que o cálculo está correto. Preparar os medicamentos numa sala apropriada, limpa, desinfetada, conversar somente se tiver alguma dúvida sobre o medicamento que está sendo preparado, nada de conversas paralelas. Controlar, conferir, zelar pelo armazenamento do medicamento, não tocar com as mãos o medicamento, não administrar medicamento preparado por outra pessoa, se evitar sujar o rótulo do frasco durante o preparo dos medicamentos, porque aquele medicamento vai ser usado por outro técnico para um outro paciente. Identificar se existe algum tipo de alergia ao medicamento, anotar no prontuário. Não aplicar medicamentos que o paciente tiver dúvidas sobre ele. Não deixar a bandeja com os medicamentos no quarto do paciente. Registrar o medicamento no prontuário logo após a administração. Desprezar os materiais contaminados, perfuro cortante na caixa de perfuro cortante, no recipiente específico. Não retomar medicamento para dentro do frasco, se ele já foi preparado, ele tem que ser
desprezado, não desprezar medicamentos no local acessível a outros tipos de pessoas, preparar o medicamento com técnicas assépticas, não misturar medicamentos injetáveis diferentes, a menos que ele tenha recebido uma orientação para ser misturado, observar a técnica correta de administração de medicamento pelas vias diferentes, escolher a agulha adequada para cada paciente, para cada via de administração, não deixar extravasar o medicamento ou fazer fricção após a aplicação. E por último, quais são as diretrizes para a administração segura do medicamento? Nós temos 6 diretrizes. Primeiro, conhecer as normas institucionais, como eu já falei, cada instituição tem as suas próprias normas. Segundo, administrar apenas medicamentos prescritos pelo médico. Terceiro, consultar o enfermeiro quando tiver dúvida em relação à prescrição. Quarto, solicitar sempre o enfermeiro ou um colega para conferir os cálculos de diluição de medicamento. Quinto, não conversar, como eu já falei várias vezes, durante o preparo, a administração de medicamentos. E não precisa pedir ajuda nessas horas que você está preparando. Lembre-se que a atenção é o aspecto mais importante da segurança. E sexto, repor todo o material e o medicamento que foi retirado do estoque. Encerramos por aqui.